Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, a casa de Deolindo Amorim, que captou um plano, um planejamento, uma espécie de sonho do plano espiritual e fundou o nosso instituto, que tem a presidência de honra com nosso querido Jorge Andréa. E aqui, relembrando esses dois corações, nós nos associamos a todos os outros que trouxeram o ICEB até hoje aqui e certamente continuarão junto de nós para a continuidade do estudo. Por isso, Jesus, sabendo que tua misericórdia, tua proteção e tua luz sempre desceram por sobre o ICEB e seus colaboradores em ambos os planos de existência, ao te agradecermos nesta hora essa condição de amor com que sempre patrocinaste os caminhos do ICEB. Ao te agradecermos, ainda te rogamos, continues, Jesus, a nos fortalecer para a continuidade do Instituto. Continues, Mestre, a abençoar, fortalecer todos os nossos irmãos em todos os quadrantes do planeta que tão amorosamente diriges, aos quais, por teu intermédio, nós enviamos agora as vibrações de fraternidade, de solidariedade, de carinho e de amor a esses nossos irmãos, atravessando duras provas e expiações, Mestre querido. Permite que o manto de Maria, as mãos dos operosos trabalhadores da luz em teu nome, permaneçam junto a esses nossos irmãos. Confiamos, sabemos, Mestre, que tu continuas aqui conosco, junto aos nossos mentores e todos os demais companheiros que em ambos os planos de existência estão aqui conosco para mais esta reunião no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, recebendo hoje com muita alegria o nosso querido irmão, companheiro, amigo e amigo do ICEB, Luciano Klein Filho. Graças te damos, Mestre, sob o olhar de nosso Pai. Bem, então estamos mesmo recebendo, com muita alegria, volta aqui ao ICEB, o nosso querido Luciano Klein Filho, que é professor licenciado em História, pós-graduado em História, do ponto de vista de questões teóricas e metodológicas, é presidente da Federação Espírita do Ceará, presidente do Memorial Bezerra de Menezes em Fortaleza, diretor do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, é pesquisador renomado, tem atuação na área de recuperação e preservação da memória do Espiritismo no estado do Ceará, é escritor e, para provar tudo isso, além de tantas palestras com essa fala sempre precisa e doce, criteriosa do pesquisador, tem obras. Viana de Carvalho, O Tribuno de Icó, Memórias do Espiritismo no Ceará, Bezerra de Menezes e outra obra, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, O Casarão do Outeiro, Memórias e Ilustrações, álbum de fotografias do Colégio Militar. Em 2022, lançou pela Federação Espírita do Estado do Ceará, em Fortaleza, o livro com quase 1.200 páginas, que sintetiza pelo menos 30 anos de estudos e pesquisas sobre o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, com textos, fotos inéditas de Bezerra, o socorro por ele prestado, os motivos que o levaram a escrever sobre a loucura e outros temas e aspectos da produção iluminada desse nosso querido mentor Bezerra de Menezes. Luciano hoje vem nos falar sobre outro mentor querido do nosso coração e que tem merecido as atenções do coração
e da mente privilegiada de Luciano Klein Filho, vem nos falar hoje sobre Viana de Carvalho, no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Viana de Carvalho certamente se inscreve gloriosamente nesse panteão de espíritos que são representantes de demonstrações de amor a Jesus e a Kardec. Luciano, somos todos ouvidos. Agradecemos profundamente a você, pessoalmente, e, sobretudo, em nome do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, muito honrado com a sua presença mais uma vez. Bom, meu amor, paz e bem a todos, aproveitando o ensejo para desejar uma Páscoa de muitas reflexões a todos nós, nessa hora aziaga, nesse momento difícil, porque passa a humanidade terrestre. E como dizia, querido, me perdoa o historiador, ele é meio fofoqueiro, ele gosta de ressaltar o que ele fala nos bastidores. Eu dizia há pouco, antes de o programa entrar no ar, ao Cláudio, o quanto eu amava você. Você é uma pessoa muito cara ao meu coração. Digo aqui, portanto, desse meu afeto, desse meu sentimento, porque por seu intermédio, sempre, quando algo é dito em prol da causa, também divulgando aquele a quem você chama de o filósofo poeta, o nosso Leon Denis, que era Eu, Denis, uma das paixões de Viana de Carvalho. Você sempre fala com muita ternura, com muito afeto, e, aliás, é o que precisa hoje o nosso movimento espírita. Então, querido, uma vez mais, obrigado pelo honroso convite para que possamos aqui, mesmo que brevemente, entretecer alguns comentários, compartilhando com vocês algumas informações, resultado de anos de pesquisa sobre essa figura ainda, lamentavelmente, não muito conhecida do movimento espírita nacional. Permita-me, meu amor, fazer só uma retificação na introdução. Nós deixamos a presidência da Federação Espírita do Estado de Ceará, já não somos mais presidente, o presidente é o nosso querido amigo Gabriel Mamed, e deixamos a federação por uma razão muito especial, que eu acredito que você também ainda não saiba, mas que tem a ver com o homenageado desta manhã de fraternidade, que é o fato de que saímos para assumirmos o Centro de Memória Viana de Carvalho, que é uma nova instituição que idealizamos com o intuito de levar adiante esse projeto que já trabalhamos há praticamente 30 anos na divulgação do resultado das nossas garimpagens, das nossas pesquisas, e especialmente dando à Viana de Carvalho esse nome, resgatando as informações necessárias acerca desse ser que não pode, em hipótese alguma, ser esquecido das gerações vindouras do nosso movimento. Estou muito grato pela então, oportunidade, uma vez mais. então, Luciano, estamos aqui retificando. A atual presidente da Federação Espírita do Ceará é o Gabriel É o Gabriel Mamed, um querido amigo. Mamed. Tá bem. Então, está feita aqui a retificação, mas continuamos chamando você de presidente, que quem foi presidente nunca perde a presidência. Vamos lá, Luciano, vamos Pronto, falar do querido. nosso querido Viana. Então vamos lá. Como dissemos na introdução, querida, coincidentemente neste ano de 2024, nós completamos exatamente 30 anos dessas pesquisas acerca da vida de Viana de Carvalho. Começamos em fins de 1994. E este ano em particular para nós, que amamos Viana de Carvalho, também se reveste de um significado muitíssimo especial, posto que ele nasceu no dia 10 de dezembro de 1874. Aos que são ligeiros dos raciocínios matemáticos, nós estaremos celebrando, portanto, no final do ano, o seu Sesc centenário de nascimento, ou seja, os seus 150 anos de nascimento. Então, quando nós iniciamos essas pesquisas, nós visávamos encontrar elementos, informações, especialmente pesquisando em fontes primárias, notadamente na hemeroteca da nossa biblioteca pública local, tentávamos encontrar informações acerca dos primórdios do Espiritismo no nosso torrão, no nosso Ceará. Terra-berço de Bezerra de Menezes, de Viana de Carvalho, de Francisco Peixoto Lins.
o Peixotinho, que são as três grandes expressões nacionalmente, vamos dizer, mais conhecidas que saíram aqui do nosso Ceará. E, infelizmente, à época, quando já concluíamos a nossa pós-graduação em metodologia da pesquisa em história, e por sugestão de um velho amigo, hoje já residente no mundo espiritual, Aldemir Souza, que foi o nosso professor de antropologia cultural na graduação em história, e sabendo do nosso desejo em conhecer sempre algo relacionado ao passado do nosso movimento espírita local, sugeriu que fizéssemos uma pesquisa acerca do movimento espírita local. Aí foi quando, tristemente, constatamos que pouca coisa havia. Como, aliás, infelizmente, em grande parte do nosso país, esse descaso para com a nossa memória e o lamentável esquecimento daqueles vanguardistas, daqueles bandeirantes na divulgação da Boa Nova Espírita, que numa época muito mais difícil do que a nossa, de se fazer a sua afirmativa espírita, esses companheiros enfrentaram holocaustos morais, obstáculos de todo jaez, para que hoje nós estivéssemos aqui, valendo-nos desse recurso da tecnologia contemporânea, encurtando distâncias, matando um pouco a saudade através desse encontro fraternal e divulgando sem problema algum a doutrina sistematizada por Allan Kardec. Então, esses companheiros, por uma questão de consciência, por dever de cada um de nós, não podem ficar no esquecimento, porque eles foram, portanto, aqueles que desbravaram esse espinhoso terreno de muito preconceito em relação a uma doutrina que era nova naquela época, em processo de transição do século XIX para o século XX. Portanto, nessas garimpagens, queridas, nós nos deparamos, quando atentamos para jornais de 1910, de 1911, com artigos da lavra de Manuel Viana de Carvalho, que até então não conhecíamos muito bem. Como já éramos integrantes, à época, do movimento de juventudes espíritas local, a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, na qual tivemos as mais agradáveis, as melhores experiências da nossa vida, uma época que me deixa muita saudade. Foram 4 anos de um trabalho intenso, de visitação a instituições filantrópicas, de estudo, além das obras sistematizadas por Kardec, da série André Luiz, dos livros de Emmanuel, por quem nos apaixonamos e, obviamente, também de um querido e grande amigo hoje, uma referência para mim, Divaldo Pereira Franco, e todo o seu legado mediúnico. Então, nós conseguimos enriquecer o nosso patrimônio cultural em termos espíritas, naquele momento, e aí foi quando nós resolvemos entender um pouquinho mais essa trajetória e encontramos esses artigos de Viana de Carvalho. Ficamos perplexos, eu diria para você, impressionados e, ao mesmo tempo, apaixonados com a primeira mensagem que lemos de Viana de Carvalho, cujo título nunca esquecemos, e mais tarde publicamos num livro lançado pela Federação Espírita do Estado de Ceará, o primeiro trabalho que nós organizamos em parceria com o saudoso confrade Francisco Cajazeiras, que foi presidente do nosso Instituto de Cultura Espírita aqui no Ceará, o nosso ICE, e organizamos o livro que recebeu o selo da Federação, à época que a Federação era presidida por Bem-vindo da Costa Melo, também já domiciliado no mundo maior, o título de Palavras de Viana de Carvalho. Mas o impressionante é que essa primeira mensagem, intitulada Homenagem a Allan Kardec, causou-nos uma estranha sensação, uma perplexidade, em razão da coragem daquele homem, assim entendíamos, de publicamente, através de um dos principais jornais locais, que era o Jornal Unitário, cujas páginas lhe haviam sido franqueadas por um grande amigo maçom, porque Viana de Carvalho também era maçom, e como diria Bezerra de Menezes, que recentemente, isso ainda nem foi divulgado, estou colocando aqui em avant-première para você e para os companheiros do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, foi maçom. Nós tínhamos uma suspeita, mas agora recentemente encontramos um registro da participação de Bezerra de Menezes numa loja maçônica nos anos 1860, algo que estamos ainda aprofundando as pesquisas para darmos com mais segurança essa informação oportunamente. Embora ele não tenha continuado ao longo do século dedicado às ações maçônicas, posto que os seus compromissos na área profissional, familiar e especialmente mais tarde com o espiritismo
eram cada vez mais intensos à medida que os anos passavam. Então, o Bezerra de Menezes irá dizer nos seus estudos filosóficos que a maçonaria foi a grande mola propulsora do espiritismo, porque muitos espíritas, sobretudo depois da questão religiosa de 1872, se tornaram maçons e muitos maçons se bandearam também para o espiritismo. Então, nós ficamos impressionados com a coragem de Viana, porque numa sociedade infensa por inteiro, preconceituosa ante as novas doutrinas, notadamente o espiritismo, porque no Brasil nós tivemos até o final da monarquia, até 1889, e sobretudo a partir da primeira Constituição Nacional Republicana, que é de 1891, mas antes nós tínhamos uma religião oficial, desde a Constituição outorgada de 1824, que era o catolicismo. Então, as outras não eram, de certa forma, consideradas, tanto que para você se candidatar a um cargo público, na vereança, Câmara dos Vereadores, ou na deputação, fosse a provincial ou fosse a geral, o que corresponderia hoje ao cargo de deputado estadual ou federal, doutor Bezerra de Menezes foi deputado geral e vereador, ou seja, corresponderia hoje ao cargo de deputado federal, você tinha que ser católico. Por isso, muitas vezes não entendíamos por que o doutor Bezerra de Menezes não havia se declarado espírita, porque ele continuou na política até mais à frente no tempo. Exatamente por essa questão, porque tinha que se dizer católico. Então, querida, nós ficamos impressionados com o labor fecundo de Viana de Carvalho, que era ousado na propaganda espírita. E aí foi quando apresentamos esse artigo, no qual ele demonstra o seu amor imenso pelo codificador Allan Kardec, a quem chamava, tanto quando encarnado e depois como desencarnado, através de Divaldo Franco, de ínclito codificador do Espiritismo. Nós apresentamos ao querido amigo Bem-vindo Melo, como dissemos, então, presidente da nossa federativa estadual, que sugeriu que garimpássemos mais outras pérolas como esta, mais alguns artigos da Lavra de Viana de Carvalho, a fim de que nós encerrássemos em uma obra com o fito de homenageá-lo. E assim fizemos. O mais interessante é que esses artigos, a bem da verdade, eles eram excertos, ou seja, resumos das conferências que Viana de Carvalho fazia, sendo muitos deles taquigrafados, algo muito comum naquela época, ainda existente hoje na Câmara dos Deputados, no Senado, nas câmaras municipais, um trabalho que já não é tão mais importante quanto antes, porque hoje nós temos outras formas de gravar, mas mesmo assim ainda acontece. Mas naquela época era fundamental. Então, nós temos muitos desses discursos, como mais tarde teremos os discursos parlamentares de Bezerra de Menezes, sabendo como é que ele falava à época, numa época em que não havia gravadores, por razões óbvias, principalmente na época de Bezerra de Menezes, então tudo era taquigrafado. Nós não tivemos a oportunidade de ouvir Viana de Carvalho, até porque ele desencarnou prematuramente, aos 51 anos, no dia 13 de outubro de 1926. Já havia, evidentemente, formas de se gravar e até de se filmar, mas as dificuldades eram muitas. Nós tentamos, sabe, Nádia, de todas as formas, encontrar alguma gravação, ainda não perdemos essa esperança, porque é possível, nós temos discursos do Barão do Rio Branco, de 1910, gravados em velhos discos de acetato, Frederick Figner, que foi um dos grandes responsáveis pelas gravações no nosso país. É possível que ainda haja alguma gravação, quem sabe ainda a minha esperança, para que nós pudéssemos pelo menos ter uma ideia dessa voz canora de Viana de Carvalho. Mas se nós não tivemos essa possibilidade, nós as temos através dessas notas taquigrafadas, porque ela nos permite perceber a grande eloquência desse orador, que já era em seu tempo, e assim o foi, considerado a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado. Para quem não sabe, infelizmente muitos se esqueceram de Viana de Carvalho, e se não fossem as mensagens mediúnicas que a partir da década de 1950 ele até hoje vem enviando por meio do seu amigo e parceiro de trabalho, Divaldo Pereira Franco, talvez ele fosse para nós hoje um ilustre desconhecido, o que é uma pena, porque infelizmente nós somos assim, um tanto ingrato em relação a esses companheiros, esquecendo o que diria Antístenes, que você conhece muito bem da filosofia, discípulo de Sócrates,
mas quase nunca lembramos dele, porque nós nos lembramos mais de Platão e Aristóteles, mas Antístenes dizia que a gratidão é a memória do coração. Então, Isso. querida, nós ficamos surpresos com esse esquecimento de Viana de Carvalho e resolvemos aprofundar essas pesquisas e notar, portanto, a importância desse homem já considerado o grande orador da época. Viana se tornou, só para que tenhamos uma ideia, uma febre no movimento espírita na virada do 800, ou seja, do século retrasado, que é o século XIX, para o século XX. Requisitado espírita desde os 17 anos, quando se iniciou nos estudos doutrinários, aqui ainda em Fortaleza, em 1891, quando era estudante da Escola Militar do Ceará, antecessora do atual Colégio Militar de Fortaleza, onde tivemos a oportunidade de lecionar por 30 anos e estamos agora nos desligando por conta da aposentadoria. Demorou, mas veio. Aposentadoria para espírita, não é? Evidentemente, Não não existe. existe. Não Não, existe. pelo contrário. Ô, Luciano, você há pouco disse que o Viana é a glória da oratória do movimento espírita brasileiro até meados do século passado. Isso. Porque depois nós vamos ter Você tem, Divaldo, vamos ter outros mas grandes oradores. você tem uma pessoa muito, muito, muito próxima de Divaldo, me disse que o Viana de Carvalho é o responsável pela oratória do Divaldo. Não só dele, mas de outros tantos oradores. Essa Pois informação, é, inclusive, o Divaldo nos passou quando fizemos uma entrevista com ele acerca do Viana de Carvalho. Nesse livro, Viana de Carvalho, o Tribuno de Coque, foi lançado pela La Chatre, quando a La Chatre ainda estava aí sediada no Rio de Janeiro, à época em Niterói. E o Divaldo nos respondeu que um dos trabalhos de Viana no mundo maior é de preparar oradores para o trabalho espírita, aqueles que vão reencarnar com essa tarefa ou missão. Então, muitos realmente se notabilizaram. E nós tivemos grandes oradores pós-Viana de Carvalho. Evidentemente que o mais conhecido é o Divaldo Franco. Nós tivemos Newton Boechat, embora um estilo um pouco mais diferente, mais didático, o médio da memória fotográfica. E tivemos um que, infelizmente, hoje também não é lembrado, mas que fez um trabalho arrebatador nos anos 50 e 60, que foi Jacó Rosman Neto, lá do Paraná, um orador realmente extraordinário. Então, eles têm aquele estilo da oratória clássica, que, como você sabe, meu amor, já que é afeita aos estudos da filosofia, era uma arte, a arte do bem dizer, a arte de persuadir, de convencer através da retórica, da eloquência, da palavra falada. Então, realmente, Viana, nesse mistério, nesse capítulo, ele foi tão extraordinário que, para você ter uma ideia, os auditórios ficavam apinhados para ouvir. Ele conseguia magnetizar as multidões. você Era. disse, desculpe, Não, eu quero que você depois eu me interrompa retomo aí para perguntar. depois eu retomo para o magnetismo sobre as multidões. Mas você disse que você é fofoqueiro, nós também somos desse clube. Quais são os outros oradores que foram preparados ou são assistidos pelo Viana? O Divaldo não pontuou especificamente. Ele disse que, no geral, para a história do espiritismo em nosso país, desde quando Viana retornou ao mundo espiritual, ele se dedica a essa atividade no além. Então, nós temos grandes oradores do passado, além desses três que nós citamos, né? Newton Boechat, um ainda está entre nós, nonagenário, vai completar agora, dia 5 de maio, 97 anos, que é Divaldo Franco, uma alma por quem eu tenho um carinho e um amor muito grande. Nós vamos ter posteriormente Raul Teixeira, que hoje, infelizmente, por questões de saúde, não pode mais nos brindar com aquela eloquência fenomenal, mas nos brinda com o seu exemplo, com o seu carinho, com sua perseverança. Nós tivemos Jacó Rosman Neto, que pouco sabe quem é. Há uma outra palestra dele na internet, em áudio, porque ele se dedicou com afinco à divulgação doutrinária até o fim dos anos 1960. Depois ele se afastou um pouquinho por questões de natureza particular, mas independentemente desse afastamento, é uma figura que merece ser lembrada porque muitos foram beneficiários desse seu labor extraordinário na divulgação dos postulados espíritas. Então, nós vamos ter esses oradores. Mais recentemente, nós temos aí no Rio de Janeiro figuras que se notabilizaram também, e no restante do Brasil.
O próprio doutor Jorge André, embora não fosse aquele orador à moda clássica, que é lembrado pela instituição, mas ainda na minha juventude eu ficava assim embevecido com a capacidade dele, quando pegava naquele estilo mais professoral o microfone, para nos embevecer com o resultado dos seus estudos, particularmente fazendo sempre aquela abordagem à luz da psicologia ou da psiquiatria. Pois é nosso presidente de honra e o nosso querido baiano, ele é baiano. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas era já na fase de juventude, ele já velhinho, admirador do trabalho desse companheiro Qualquer coisa ele admirável. dizia assim, um cheiro para você. É uma delícia o Jorge André, mas também é delícia o Viana. O Ah, Viana, é. você diria, eu acho que ao Viana, muito particularmente, se aplica aquela frase, e o semeador saiu a semear. Eu acho que você concorda. Não há quem Totalmente. discorde. Não, totalmente, querida. E, como dissemos, esse trabalho dele começou muito jovem. E ele, obviamente, por questões relacionadas à carreira militar, ele vai estudar na escola militar, começa aqui, e o estudo sequencial vai se dar aí no Rio de Janeiro, para onde ele se transfere em 1895. Ele se vincula ao Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, que era uma entidade federativa que existiu até o início do século passado, da qual o Dr. Bezerra de Menezes fez parte. Também foi presidente dessa instituição, depois optou para levar adiante o projeto da FEB, sentindo a necessidade de melhor organizar o movimento espírita. E estava certo, porque o que prevaleceu foi a Federação Espírita Brasileira, e ele que teve a oportunidade de ocupar o cargo de presidente da FEB em dois mandatos, o primeiro em 1889 e oitenta e nove, e o segundo e definitivo, derradeiro, do dia 3 de agosto de 1895, portanto, no mesmo ano que Viana de Carvalho chega no Rio de Janeiro, até o dia 11 de abril de 1900, quando ocorre o seu desenlace, coincidentemente como hoje, numa Semana Santa, numa Quinta-feira Santa, véspera da Sexta-feira da Paixão, quando seu corpo físico foi sepultado aí no cemitério do Caju. Então, Viana começa o seu trabalho aos 21 anos como pregador da Boa Nova Espírita nessa instituição. E já à época, Nádia, é interessante, querido, porque os periódicos diziam que os auditórios ficavam apinhados de pessoas para conhecer aquele jovem e eloquente orador nordestino, cearense, porque Viana, ele tinha, nós descobrimos, 1,60 m, era baixinho, como o doutor Bezerra. Nós não sabíamos, nós não imaginávamos que o doutor Bezerra de Menezes tinha 1,70 m. Depois nós fomos pegar a dimensão, as pessoas perguntam, como é que eu descobri isso? Pelo caixão dele, né? No cemitério nós pegamos toda a documentação, e era um caixão para uma pessoa que tinha 1,60 m. Então ele era baixinho, né? Aliás, as grandes almas que passam pelo mundo, coincidentemente, são dessa altura, né? É lembrar Madre Teresa, lembrar Irmã Dulce, lembrar Mahatma Gandhi, lembrar Chico Xavier, que era baixinho também. Nos pequenos frascos, né? Diz aí O fala o ditado. dito popular, o ditado popular é que se encontra os verdadeiros perfumes, né? Você que conhece bem a França sabe disso. Então, querida, o nosso Viana começou a fazer as suas primeiras preleções ali. E lá, público de 500, 600 pessoas. Por isso que a oratória, sendo uma arte, ela tinha que ser exercida por quem sabia, porque você tinha que ter toda uma técnica, inclusive vocal, para impostar a voz para se tornar audível no auditório de 500 pessoas. Lembrando que naquela época, obviamente, não havia microfone ou outros instrumentos que ampliassem a nossa voz. Tinha um outro instrumento, mas não ficava legal você utilizar. Então você tinha que ter uma boa impostação de voz. Eu jamais seria um bom orador, porque a minha voz é meio débil, né? Por isso que você ainda hoje, quando fala com o Divaldo, você sente que o Divaldo tem uma voz meio que radiofônica. O Raul também, né? Que você chega pertinho dele. Porque eu falaram numa época em que nem toda casa espírita tinha esses aparelhos. Hoje não, todos nós somos beneficiados com esses recursos da tecnologia dos nossos dias. Então, Viana fazia palestras para auditórios que se acotovelavam para ouvir. Aqui em Fortaleza, já mais maduro, porque ele percorreu o Brasil todinho na divulgação do Espiritismo, e em grande parte isso se deveu também à sua atividade como militar,
Nós temos notícias do que acontecia nessas preleções, embora provocasse uma reação também negativa, contrária, por parte dos seus adversários, notadamente ligados à igreja, o que é compreensível pelo contexto, e ele não se esquivava às polêmicas, que muita gente acha estranho. Ah, polêmica, mas lembremos também que o doutor Bezerra de Menezes se envolveu em polêmicas, que Eurípides Barçanufo, porque não tinha outra forma, tinha que se firmar em relação a uma doutrina que até então era desconhecida em nosso país, e sobre a qual houve uma carga muito grande de preconceito. Então, Viana era obstinado, raciocínio rápido, colhia sempre, usando a expressão dele próprio, antiga, a palma da vitória nesses confrontos que ele fazia verbalmente, às vezes em teatros, em locais, que alguém levantava a mão, e ele tinha um conhecimento extraordinário, um homem que tinha, além do conhecimento das ciências humanas, que ele era literato, participou aqui em Fortaleza do Centro Literário, que foi um órgão dissidente da padaria espiritual. Por formação, ele era engenheiro, também graduou-se em ciências físicas e matemáticas, então, um homem de um conhecimento estupendo à época. E quando ele terminava essas preleções aqui em Fortaleza, os jornais registram que as pessoas ficavam, voltando à questão do magnetismo anteriormente mencionado, tão embevecidas, tão, aspas, hipnotizadas com o verbo flamívomo, expressão que ele usava quando encarnado e depois pelo Divaldo, que aplaudiam a registros da época, em pé ou de pé, durante aproximadamente 5 minutos, demoradamente. E no final era comum, hábito de então, algumas moçoilas, né, as jovens, jogavam flores no palco, com o intuito de render-lhe a devida homenagem pela peça de oratória que ele havia partilhado normalmente naquelas noites memoráveis aqui em Fortaleza e por onde todos os estados no qual ele passou. Então, é uma figura realmente nesse aspecto única, querido, na nossa história do movimento espírita. Ele, militar, ele pertenceu a que arma, a que força? Exército? Ao Exército. Ele foi militar do Exército, e naquela época, hoje não, quem é do Exército, você tem, por exemplo, também dentro do Exército a opção de seguir, ser artilheiro, ser da cavalaria, ser da engenharia. Daquela época ele acumulava os três, ele era das três armas, né, como se chama no Exército. Mas ele era oficial do Exército, ele chegou a ter a patente de major, a partir de 1922, já estava pleiteando ir para a reserva, com a patente de coronel, quando infelizmente desencarnou e nós descobrimos, porque nós já obtivemos, Nádia, recentemente, através de um amigo daí do Rio de Janeiro, que sempre é o nosso braço nas buscas de alguns informes que precisamos, de alguns documentos, um advogado muito querido, Laércio Camanho, e nós conseguimos, por meio dele, recuperar o inventário de Viana de Carvalho, né? Desencarnou como Bezerra de Menezes, praticamente sem nada. O que ele deixou ficou para o único filho, depois nós passamos a pesquisar a respeito desse filho que ele teve do seu casamento, João de Paiva Carvalho, que foi um homem de projeção nas ciências até a sua desencarnação em 1963. Era um ictiólogo, um ornitólogo, uma pessoa de projeção nessa área da biologia. Então, Viana desencarna e, no seu inventário, nós confirmamos a suspeita que tínhamos, porque já havíamos colocado no nosso primeiro livro, mas ainda ficávamos um pouco incertos em relação à enfermidade que o vitimou, e ele desencarnou em decorrência de beriberi, veja só, em pleno século XX. Ele comandava interinamente o 28º Batalhão dos Caçadores, em Aracaju, agitando o movimento espírita local, já dando os primeiros passos para a organização de uma entidade federativa local, quando ele adoece, e aí é levado através do vapor Íris, uma embarcação da época, um paquete, para Salvador, porque havia um hospital militar local com melhores condições, mas infelizmente às 6 horas da manhã, aproximadamente, do dia 13 de outubro de 1926, ainda no mar, mas já vendo a silhueta das praias e do casario, né, de Salvador, ali nas intermediações da praia de Amaralina, ele retorna ao mundo espiritual, sendo seu corpo físico sepultado na Bahia, no caso em Salvador.
E aí nós encontramos esse material, o que ele tinha quando desencarnou, basicamente livros. O que ele havia deixado nos bancos, quantia compatível com seu soldo de militar, ficou para o filho, e o filho doou os livros do pai para a Federação Espírita Brasileira. E o mais interessante é que, vendo os objetos, um relógio, porque tem toda aquela descrição do inventário, algo que nos tocou fundo o coração, querida, quando vimos, é como se de repente sentíssemos uma ligação profunda, de se conhecêssemos Viana de Carvalho, embora não o conhecemos, é, que dá até vontade de chorar quando se fala, ele tinha dois violinos. Um Tinha dois violino o quê? velho, dois violinos. Ele Dois era ele violinos. era um virtuoso. O Viana, ele era filho do professor Tomás Antônio de Carvalho, que foi professor de música e de língua portuguesa aqui em Fortaleza. Então, o Viana, já aqui em Fortaleza, muito jovem, ele se apresentava em teatros. Tinha, também não sabíamos, uma excelente voz de barítono, cantava maravilhosamente. E Viana amava a música. E ele deixou até um poema que é muito tocante no seu livro Coloridos e Modulações, que agora recentemente nós encaminhamos à Federação Espírita do Paraná, e eles reeditaram esse livro numa homenagem aos 100 anos de publicação dessa obra, que foi em 1923, no ano passado. É uma obra do Viana, escrita quando ele estava encarnado. Não é obra espírita, mas tem toda a moral do espiritismo nas entrelinhas ao longo dos textos que ele escreve. E ali ele tem um dedicado, um poema dedicado ao violino, meu violino. Então ele amava o violino. E ele até disse que o violino foi o seu companheiro nos momentos de soledade, nos instantes de solidão. E realmente eu fico imaginando ele tocando. Ele passou por uma prova acerba, que teve que continuar sem a companheira o resto da existência, e nunca mais se casou depois do primeiro relacionamento, e optou por se dedicar plenamente à divulgação e, o que é mais importante, à vivência do espiritismo. Então, nós encontramos dois violinos na relação, um novo e um velho, já danificado, que era esse companheiro que ele nunca se desfez, talvez por querer guardá-lo, porque ali estava toda uma recordação daqueles anos de luta e de dificuldades e de sofrimento pelos quais passou. Como é o nome desse livro? Da... Coloridos, coloridos e modulações. Foi lançado pela FEP, Federação Espírita do Paraná, Aham. no ano passado. Nós encaminhamos, fizemos uma introdução e nós lançamos dois livros recentemente pela FEP, pela Federação Espírita do Paraná. Esse que, na verdade, nós somos o organizador, porque o livro é dele, Viana, e um que foi Pérolas de Viana de Carvalho, em que nós juntamos, uma vez mais, algumas dessas pérolas, dessas peças de oratória de Viana, que também foi lançada em 2021, pela mesma federativa. Preciso anotar isso que você não está aqui no seu currículo. Ah, tá, mas é porque foi mais recente, Quando foi é que agora. foi esse de Coloridos e pérolas? Modulações, na verdade, nós só organizamos, que o livro é do nosso Vianinha, ele era chamado carinhosamente de Vianinha, pela sua estatura física, né? Mas gigante espiritualmente falando, e o outro é Pérolas de Viana de Carvalho. Pérolas de Viana de Carvalho. É um título Esse sugerido foi em até. 2021. Esse foi 2021. Foi sugerido até pela querida amiga Malena, né? Que foi presidenta da Federação Espírita do Paraná. E hoje é responsável pelo Mundo Espírita, que é o periódico dessa federativa. Periódico de 90 anos. Eu estou aqui anotando para atualizando um pouco a sua Não. apresentação, porque já vi que está falhando. Eu preciso atualizar. Você me manda todas as novas aventuras, suas lindas aventuras Agora, para. agora aposentada que vamos brincar mesmo, vai ter coisa para fazer. Ah, pois é. Então, com essa, digamos assim, esse sofrimento a que você se referiu com a interrupção do casamento dele e tudo, você disse que ele não se casou e tudo, já tinha o filho aí com que idade mais ou menos? E ele ficou com o filho. E foi aqui Não, no Rio? não. O problema nós colocamos no livro, porque é uma situação.
Não, não estou perguntando qual é, por isso que eu Não, não, usei mas eu outra coloquei no palavra. livro, infelizmente é da nossa natureza, a companheira não foi muito correta com ele, isso é público e notório, a própria família sabe disso. Eu sou muito amigo hoje, Nádia, do bisneto de Viana de Carvalho, que é o querido irmão, amigo espírita, Fernando Germon de Carvalho, que é trabalhador espírita de São Paulo, capital. E o Fernando, há quase 2 décadas, se tornou meu amigo, me ligou, sabendo que eu havia sido biógrafo de Viana de Carvalho. Aliás, me ligou no Colégio Militar, né, ele descobriu que eu era professor e ligou para lá. E naquela época, né, não tinha tanta facilidade como hoje nós temos, do celular, nós passamos a trocar figurinhas e até hoje é um amigo querido. E se não agora, daqui a pouco eu vou mandar essa live para ele, ele deve assistir. Então, a família toda sabe disso, mas é algo que tem a ver com a nossa natureza. Às vezes acontece uma falta aqui, a falta acolá, mas Viana perdoou a companheira e continuou a sua jornada para o resto da existência. Obviamente que pela vida mambembe que tinha dos militares, foi muito sensato, deixou o garoto, o filho, mas sempre deu toda a assistência, tanto que o filho o amava, veio cuidar do pai nos instantes derradeiros, do inventário do pai, mas ele, pela vida que levava, não tinha como militar ficar com a criança e optou que o rapaz ficasse sob os cuidados da companheira que se casou novamente. Mas ele não, optou por Quando esse ele caminho. veio para o Rio, você disse que foi em 95, não é isso? A primeira vez em 95. Depois ele volta. 1895. Quando ele veio para o Rio, ele veio com a esposa e com o filho, ou já Não, tinha. não. Ele só se casou em 1902 para 1903, foi no comecinho do século. Casou, o filho dele nasce em 1903, e aí já uns 2 anos, quando ele vai para Mato Grosso, em Cuiabá, onde vai fundar o Centro Espírita Cuiabana, é que começa todo o sofrimento dele. Inclusive, como o historiador acompanha tudo que acontece por época, pela fé de ofício dele, onde eram registrados todas as ações militares. Para quem não sabe, a fé de ofício de um militar, ela incorpora ali todas as promoções, os elogios, né, os momentos de enfermidade pelos quais o militar passa, as licenças, enfim. E aí nós constatamos que foi um período em que ele fisicamente ficou muito abalado, né? Nós encontramos, e imagina o sofrimento dele numa região distante, né, passar por privações, e ele teve de pedir licença para poder se cuidar, né? Então, problemas emocionais não é para menos, né? Mas mesmo assim ele supera isso com galhardia e numa época, aliás, demonstrando um respeito muito grande pela companheira, porque aquele contexto nós tivemos o rumoroso caso de um grande escritor nacional que nós conhecemos que acabou na tentativa de lavar a honra, como se dizia, sendo vítima por uma fatalidade de algo dessa natureza, né? Euclides da Cunha. Então, nós tivemos algo assim. E era como, ó, tem que lavar com sangue, somente por conta do contexto em que a mulher não era tão bem vista, não era valorizada. Então, Viana agiu com dignidade, né? Perdoou, evidentemente, a companheira e seguiu no seu desidrato. Mas sofreu bastante. Pois é. Então, nesse caso, toda a, digamos, competência e toda a largueza cognitiva, intelectual de Viana, ele teria adquirido nesta encarnação? Você tem informações sobre alguma encarnação anterior de Viana? Não tenha a menor sombra de dúvidas, né? Que foi uma alma adrede preparada para o exercício dessa missão. Porque muitas vezes nós nos esquecemos, querida, que embora o Espiritismo tenha surgido num contexto grave, você que é da área sabe disso, em que as ideias se entrechocavam, algumas de natureza espiritual, outras de natureza mais voltada a materialidade, o agnosticismo, o ceticismo, as próprias doutrinas, mesmo antagônicas, tanto o positivismo quanto o marxismo, pregavam mais ou menos a mesma coisa no tocante ao entendimento da vida espiritual. O espiritismo surge através da grande invenção de Johannes Gutenberg, né? O Gutenberg, a invenção do século XV foi a imprensa.
Então, a partir do Livro dos Espíritos impresso, o mundo já exigia que, através da escrita ali, mais facilitada, diferentemente dos textos antigos copiados, nós pudéssemos ter uma divulgação mais plena da doutrina burilada, trabalhada, recebida na Terra e por ele organizada pelo professor Hipólito Leon Denis Arrival, nosso Allan Kardec. Mas mesmo assim o Espiritismo não prescindiu, não dispensou os grandes e eloquentes propagandistas. Vide aí o exemplo do seu amado, que todos nós brasileiros amamos. Eu acho que depois de Allan Kardec é o espírito europeu mais amado, por Viana de Carvalho também, que é o Leon Denis, que é autodidata, mas era um dos mais eloquentes propagandistas, oradores, porque havia ainda essa necessidade da oratória, por isso que era tão comum a oratória. Então, o Espiritismo não dispensou os grandes oradores. E Viana de Carvalho, nesse capítulo também, Os em nível, maiores. em nível nacional, ele foi extraordinário. Então, querido, o Viana, ele certamente, para que tivesse essa facilidade de se expressar, ele certamente teve existências nessa linha. O Divaldo, sem entrar no maior detalhamento, foi a quem nós recorremos para tentar alguma informação sobre Viana de Carvalho, nos deu algumas pistas, não afirmando categoricamente. A primeira delas, que foi numa entrevista que fizemos ainda nos anos 1990, nós gravamos e o Divaldo disse que Viana de Carvalho participou como eloquente propagandista, não disse quem era, do movimento das cruzadas medievais. E o mais interessante, tanto é que o novo livro que nós estamos trabalhando sobre Viana de Carvalho, para ser lançado em 2026, se Deus assim nos permitir, em razão do seu centenário de desencarnação, que vai ser em 2026. Nós estamos pensando na frente. Como Bezerra de Menezes, seus 200 anos, se Deus permitir, vai ser em 2031. Então, querida, o Viana, o livro que nós vamos lançar, tem a ver com esse trabalho do Viana. Nós colocamos o título assim, Viana de Carvalho e a Nova Cruzada. Porque quando encarnado, é interessante, ele idealizou a chamada Cruzada Espírita, inclusive originalmente aí no Rio de Janeiro. Depois ele fundou uma outra em Pernambuco, em Recife, Cruzada Espírita Pernambucana. Aí tem a Cruzada Espírita Suburbana, acho que o nome era esse na época. Eu não sei se ainda hoje existe, né? Mas tinha a Cruzada Espírita. E o próprio movimento da Cruzada dos Militares Espíritas, que foi fundado no dia 10 de dezembro, dia do seu aniversário, dia do aniversário de Viana de Carvalho, de 1944. Também o 4 aí, ou seja, vai fazer agora neste ano também. Nosso querido César Reis também fez parte dessa. Saudoso Coronel Rui Kremer, que era um apaixonado Sim. por Viana de Carvalho, pessoas que me marcaram muito o coração. Eu É, estive lá no domingo passado, é um, lá na Cruzada dos Militares Espíritas. então, deve tudo isso a ele. Então, o Viana certamente foi um dos condutores desse processo. Agora, quem foi, nós não sabemos. Divaldo nos disse também que Viana, isso em entrevista, ele teria sido um dos envolvidos no movimento da Revolução Francesa, também como grande orador, mas não pontuou de quem se tratava. E outra revelação que nós temos, que tem a ver inclusive com o dia de hoje, nós encontramos uma conferência do Viana, taquigrafada, porque Viana era um orador tão retumbante, querida, que em 1907, a FEB, Federação Espírita Brasileira, o tornou orador oficial da instituição. Então ele saía pelos estados onde ele ia e representava a FEB. Tamanha a segurança que tinha, que Viana, doutrinariamente, era extraordinário, com poucos espíritas da época, porque naquela época, às vezes eu vejo companheiros hoje, numa visão um tanto anacrônica e equivocada, fazendo críticas a companheiros do passado. Eu fico indignado e vejo hoje que às vezes as pessoas são muito ferinas e não fazem a devida contextualização. Para você entender, você sabe disso, meu amor, que é de uma área afim, que é da filosofia, a história. Para você entender Paulo, você tem que entender Paulo como homem de seu tempo. Francisco de Assis, idem. Jesus, você tem que entender Jesus na região do Vale do Jordão de há 2.000 anos, como judeu e não como cristão. Digo sempre, Jesus nunca foi cristão. Nós é que assim passamos a tê-lo posteriormente. Então, no século XIX, início do século XX, era muito comum aquele ecletismo, os espíritas lerem de tudo, porque não havia internet. Então, você tinha que beber na fonte das informações da teosofia,
do ocultismo, do esoterismo. Então as pessoas liam de tudo sem problema algum. Então era normal, compreensível que de repente o companheiro pensasse dessa ou daquela maneira. Aí eu hoje vejo, com todo respeito, sabe, meu amor, alguns companheiros que são implacáveis na crítica e dizem, meu Jesus, como dizia um personagem da minha infância, dos programas de televisão, do Batman e Robin antigo, aquele Robin Batman mais ingênuo, dos anos 1960. Santa ignorância, dizia o Robin, né? Santa ignorância, com todo respeito. E se esquece que Allan Kardec tanto insistia para que nós, além do trabalho, da solidariedade, fôssemos tolerantes uns com os outros. Então vamos entender Bezerra de Menezes como um homem do Brasil oitocentista, do século XIX, porque se nós estivéssemos naquela época, pensaríamos do mesmo jeito, agiríamos da mesma forma. Então, meu amor, Viana fez parte dessa fase inicial da divulgação da FEB, tornou-se orador oficial da instituição, e uma palestra eu comentei com o Divaldo, eu fiquei assim embevecido, porque se você tiver a oportunidade de ler essas conferências de Viana, eram conferências de dois tipos, em dois estilos. Uma ele escrevia depois, transformava em texto, que eram os temas filosóficos, numa homenagem a Bezerra de Menezes, que escreveu nos jornais de seu tempo, desde 1887 até o seu desenlace, em 1900, em 4 jornais. Nós descobrimos mais um, porque as biografias antigas diziam que o Dr. Bezerra escreveu do País, Jornal do Brasil, Gazeta da Tarde, Gazeta de Notícias, e nós descobrimos a Gazeta da Tarde, aí do Rio, que também foi outro jornal que ele escreveu até 1900. Inclusive, no livro a que você fez menção, nós resgatamos o último artigo dele, publicado semanas antes do seu retorno ao mundo espiritual. Então, Viana também escrevia nos jornais da época esses temas filosóficos, em homenagem a Bezerra de Menezes, seu conterrâneo, que eram artigos mais doutrinários, em que ele quase sempre, nas suas preleções, fazia a abordagem do tríplice aspecto do espiritismo, começava com aquela parte inicial mais carregada, mais introdutória, mais filosófica, mais científica, e culminava com o aspecto essencial. Vamos comemorar os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ao encontro das nossas necessidades íntimas, que é o aspecto moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Viana sempre fazia isso. E nesses temas filosóficos você vê como é que ele descreve ali passo a passo o conhecimento extraordinário que ele tinha. Mas tinha também essas que eu sou apaixonado, o que ele chamava de alocuções espíritas. Nessas alocuções espíritas foram as alocuções que nós resgatamos nesse Pérolas de Viana de Carvalho, a que fizemos menção pela Federação Espírita. Ele usava ali todo o seu talento de literato, de poeta, de escritor. Por exemplo, tem a ver com o dia de hoje. O trechozinho introdutório eu memorizei. Tão impactante que foi na minha vida essa passagem. Iam se cumprir as palavras dos antigos profetas. Após as humilhações sofridas na casa de Anás e Caifás, chefes do Sinédrio, Jesus fora levado ao pretório romano a fim de receber de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, o veredito do crime de que lhe imputava. Então começava a narrativa dessa forma. E o povo ficava, evidentemente, magnetizado. Então, Viana fez uma conferência que foi transcrita no Reformador exatamente sobre o dia de hoje, a Sexta-feira da Paixão. E o periódico descreve, numa nota de rodapé, que enquanto ele estava falando, no momento em que ele falava da crucificação de Jesus, eu fico ainda hoje, como se diz aqui no Nordeste, arrupiado, né? Arrepiado, arrupiado. Ele ficava falando tão eloquentemente com os olhos, à semelhança daqueles quadros da velha geografia dos santos, lá da Idade Moderna, no início ali da transição da Idade Moderna, no período renascentista, aqueles santos que contemplavam o infinito com os olhos fixos no céu, como se estivessem percebendo algo que os homens não percebiam. Então ele olhava para o céu e as pessoas descrevem que, enquanto ele falava da crucificação de Jesus, desciam lágrimas dos olhos dele. Eu fui contar isso para o Divaldo. Aí o Divaldo disse: é porque ele estava lá. Quer dizer, ele estava presente, ao drama do Gólgota. Mas quem ele foi, Divaldo não disse. Se ele era um dos que o crucificaram, se ele era um dos amigos, não sei. Mas Divaldo faz menção a esse fato, que nós não registramos na biografia, porque está gravado, evidentemente,
Eu não sou aquele cacique juruna de antigamente, mas para onde eu vou falar com o Divaldo, eu levo o gravador, né? Então, eu levo o gravador, hoje o celular é mais fácil ainda. Então, isso tudo está documentado devidamente. Nós temos uma entrevista com o Divaldo, querida, que é muito interessante, porque nós perguntamos uma vez, que eu lhe confesso também, no tocante ao Divaldo, é, quase nunca nós falamos acerca da mediunidade dele, mas nesses quase 40 anos de espiritismo, nós vamos completar 39 anos, começamos muito cedo, como dissemos, na Mocidade Espírita local. Se eu tivesse alguma dúvida em relação à imortalidade da alma, essas dúvidas, creia, querida, seriam dirimidas a partir desses contatos que eu tive com o Divaldo e nos estudos que nós fizemos em torno das mensagens psicografadas de Viana de Carvalho. Que eu posso dizer para você, de Joana de Ângeles, eu não conheci Joana com Ana Encarnada, então não dá para fazer comparação. Professora Amélia Rodrigues, que é uma das que psicografa, que traz a mensagem para o Divaldo, também não tem. Da mesma forma, o Vitor Hugo, embora você possa comparar isso, tem o lado do médium também, claro, nós sabemos, mas de Viana de Carvalho eu posso lhe dizer, nós estamos tão familiarizados com os textos de Viana quando encarnado, que, claro que tem o gosto do médio, do barro, do filtro, né, que você pega esse ou aquele médio, mas do Viana de Carvalho, se me trouxeram uma mensagem, essa aqui é de Viana, porque nós aprendemos os cacuetes, a linguagem, as interjeições, a parada que ele faz, uma palavra preferida. Com o Divaldo, principalmente no primeiro livro psicografado por Viana, que foi lançado pela CAPM, A Luz do Espiritismo, ainda na década de 1970, é impressionante. Divaldo não conhecia as alocuções de Viana. Só se ele tivesse vindo aqui a Fortaleza, feito uma pesquisa na nossa biblioteca pública, dado uma olhadinha nessas conferências, e depois não tem como. E é impressionante, palavras como penetrar do infinito, flamível, que nós citamos até hoje, Divaldo usa, até porque Viana de Carvalho é um dos espíritos que eu inspiro. Sequência de pensadores, como Moleschott, Bittner e Carl Vogt, num artigo que Viana escreveu, artigo extrato de uma conferência que foi publicado num jornal daqui, em 1911, nós encontramos de forma análoga, claro que em outras circunstâncias, também narrado pelo Espírito, né? Então, a Nádia tem a sua forma peculiar de falar, algumas coisas que são dela, que você identifica, como eu tenho, como todos nós temos, e Viana tinha. Seria impossível, Adivaldo. Então, nós ficamos impressionados, e ainda mais com o que eu vou lhe dizer agora, como eu disse, brincando com o Cacique Juruna, né? Juruna não, era o que gravava naquela época, e nós fazemos isso com o Divaldo. Nós fizemos uma entrevista com o Divaldo em 2017, porque nós tínhamos informações, eu perguntei a ele, né, Divaldo, nós temos muitas informações acerca do trabalho da espiritualidade no Rio de Janeiro. Vide aí a série André Luiz, Nosso Lar, todo um trabalho feito nessa região. Em Salvador, nós temos muitas notícias também. Em outros estados da federação, mas do Ceará, nós não sabemos de nada. Aí perguntamos a ele, como é que é a ação da espiritualidade? Quem são os amigos espirituais que hoje eu era presidente da federação, né? Isso foi no reservado, né? Uma conversa particular, testemunhado por mais 3 amigos, gravado. E o Divaldo cerrou os olhos e disse: Viana está me dizendo, ele, Viana, sim, e foi impressionante o que nós ouvimos, que assim que o doutor Bezerra de Menezes desencarnou, em 1900, ele de imediato voltou o seu olhar à sua terra-berço, ao seu Ceará, e começou a organizar do mundo maior um trabalho para incrementar o movimento espírita no Ceará. Mas, a partir de 1910, ele incumbiu um emissário. Divaldo não tinha como chutar, querida. 1910, ele podia ter estado em 1911, mas só Divaldo não sabia o que eu ia perguntar. Em 1910, ele encambiou um missionário que foi exatamente ele, Viana, que está dizendo aqui, para organizar, não disse que era missionário, Divaldo colocou, o trabalho de organização do movimento espírita cearense. Divaldo não sabia, não tinha como ele saber de memória, porque no dia 19 de junho de 1910, aqui em Fortaleza, quando voltou ao Ceará e ficou até 1911, Viana fundou o Centro Espírita Cearense. O Centro Espírita Cearense
foi a primeira entidade federativa do estado do Ceará. As pessoas não sabem, porque nós nos esquecemos disso, vou dizer para você. Em 1904, quando houve o primeiro centenário do nascimento de Allan Kardec, 1804, 1904, a Federação Espírita Brasileira propôs às entidades federativas nacionais, e eram poucas. Nós tínhamos a do Paraná, que é de 1902, nós tínhamos a do Amazonas, que é daquele mesmo ano de 1904, Federação Espírita do Amazonas, Federação Espírita do Paraná. Então, como estavam surgindo federativas estaduais, a FEB, na gestão de Leopoldo Cirne, que sucedeu a Bezerra de Menezes após o seu desenlace, propôs às instituições espíritas que, ao fundarem as entidades federativas estaduais, preferencialmente evitassem colocar o nome de federação, para não confundir com a casa-mãe, que era a FEB, Federação Espírita Brasileira, porque já tinha essas outras duas. Então foi sugerido o nome de Centro, Centro, como teve o Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, que foi uma entidade federativa, Convergência, né, Centro. Então, as casas espíritas até então não eram chamadas de centros espíritas, eram chamadas de sociedades espíritas ou grupos espíritas. E aí foi quando algumas federativas, como por exemplo a de Alagoas, que era a Federação Espírita Alagoana, já em 1908, mudou para Centro Espírita Alagoano. Pernambuco também era Centro Espírita Regeneração, era a entidade federativa. Centro Espírita Cuiabano, que Viana fundou em 1905, era a federativa de lá. Depois, com o tempo, as pessoas preferiram voltar o nome federação, não se acostumaram, e deixar de ser centro, de ser centro e voltaram a ser federação. Aí a palavra centro passou a ser também utilizada para dar nome às instituições. Centro, grupo e sociedade, hoje é a mesma coisa, mas naquela época centro era a federação. Então Viana fundou a primeira federativa do estado de Ceará. Como é que Divaldo ia saber disso? Aí o mais interessante, Divaldo diz que quando Viana desencarnou, em 1926, nessa mesma entrevista, o doutor Bezerra o incumbiu da missão de conduzir os destinos do movimento espírita cearense, embora o seu trabalho nacional, porque o trabalho do Dr. Bezerra cada vez mais tomava novas dimensões, cresceu, e ele, além do Brasil, já tinha que atuar fora do Brasil, na América Latina, depois na Europa, com outros tantos espíritos, vocês sabem disso. Tanto é que nós temos um grupo espírita com o nome de Bezerra de Menezes na Suíça, e o Viana passou a cuidar e cuida até hoje, segundo o Divaldo. Agora, o que foi mais impactante para mim é que o Divaldo, de repente, diz, repetindo, está gravado, para quem quiser as devidas comprovações no momento devido. Que em 1931, aí eu me pergunto, vai poder ter chutado 32, 30, e ninguém sabe disso, porque é um trabalho que nós vamos ainda escrever sobre a história do Espiritismo do Ceará. Em 1931, Viana, do mundo espiritual, incumbiu um amigo para que ele pudesse, de novo, dar uma nova organizada no movimento espírita cearense. O Ceará sempre foi um estado, pela influência forte da igreja, como no Nordeste como um todo, ultramontano por excelência, o Estado sempre teve os seus avanços, seus recursos. O nosso movimento foi muito fragmentado aqui. Manuel Quintão já dizia nos anos 1920. Então, ele disse que em 1931, começo da década de 30, ele foi enviado um amigo dele. E esse amigo era exatamente um pernambucano que, morando aqui no Ceará, em 1931, Antônio José Ferreira Lima, negro, amigo de Viana de Carvalho, na Cruzada Espírita Pernambucana, ele veio ao Ceará e ele organizou o movimento espírita e criou a Federação Espírita Cearense, não a atual, mas tinha a atual Federação Espírita do Estado do Ceará. À época, a Federação Espírita Cearense que existiria até algumas décadas à frente, e depois aí nós vamos ter um novo trabalho federativo. Mas ele fez esse trabalho. Divaldo não tinha como saber disso. Impressionante. Então, querida, são coisas que Divaldo me revelou, e aí eu vejo a mediunidade desse homem extraordinário que, na iminência, como sendo completar 97 anos, persevera, né? Continua levando esse achote da esperança nesses momentos tão difíceis para todos nós, e, sobretudo, como amigo, amigo íntimo, com quem trabalha há décadas de Viana de Carvalho. Falei demais, né? Não, estou achando ótimo, estou achando ótimo. Como sempre, estou achando ótimo. E estou aqui agora pensando em quais. Bom,
como o grande orador, o grande nome da oratória na sua época, que permanece festejada até hoje, evidentemente. Então, ele já tem um tipo, digamos, tipo de mediunidade, por ser o grande orador. Ele tinha outras manifestações ou outros tipos de mediunidade? Sim, querido. Obviamente que quem exerce a oratória, quem fala eloquentemente, sabe que nesses instantes, uma colmeia de espíritos ali o rodeiam, o inspiram, não por ele, né? Acho que serve por instrumento, porque muitos oradores talvez nem tenham essa condição, não é o caso de Viana, mas que você que usa da palavra, você sabe disso também, nós, você percebe, puxa, eu disse isso, essas palavras brotam dos nossos lábios, imagine Viana de Carvalho. Então, obviamente que era um médium intuitivo aí, extraordinário. Mas aconteceram também fatos que nós relacionamos, que aconteceu com Viana de Carvalho, e isso nos foi contado, nós colocamos no nosso primeiro livro, pelo irmão dele. Nós tivemos a felicidade de entrevistar aqui em Fortaleza, Nádia, em 1995, o irmão caçula de Viana de Carvalho, já velhinho, com 92 anos, o senhor Renato de Carvalho, que era um advogado aposentado. Nós fomos entrevistá-lo, não sabíamos nem que Viana ainda tinha um irmão entre nós. Era um irmão que tinha a idade de ser filho de Viana, que ele nasceu em 1904, o Viana nasceu em 1874, tinha a idade de ser filho, mas que conviveu com o irmão, ainda muito jovem. Ele até me contou que nos instantes finais da vida física de Viana, pouco tempo antes dele desencarnar, ele foi a Recife, onde o irmão estava, servindo em 1923, 1924, e ao chegar lá na guarnição onde Viana estava, ele encontrou o Viana no quarto dele, no momento de descanso, sem camisa, ele até disse, por causa do calor, tocando violão. Aí ele perguntou, e o violino? Aí o Viana disse que já estava fazendo planos para deixar um pouquinho o violino de lado para aprender aulas de violão. E tinha um grande sonho. O sonho dele, Viana, era ir indo para a reserva e ir até a Suíça. Ele tinha a intenção de ir à Suíça e tomar aulas lá com um dos principais violonistas da época, né, de violão. Felizmente não deu tempo, né, porque ele veio a desencarnar 2 anos após. E o seu Renato, como assim eu o chamava, nós fomos entrevistá-lo, ele já velhinho, e sempre acontece conosco, sabe, querida? Quando nós entrevistávamos alguém nesse trabalho de pesquisa da história do Espiritismo, as pessoas desencarnavam pouco tempo após. As Tanto é pessoas que agora vão ter medo quando você não, pedir uma entrevista. já tinha medo. Na época eu entrevistava alguém, a história, 2, 3 meses depois eu voltava para repassar algumas informações, já se foi. Ele disse, ó, estava só esperando para dar entrevista, né? Aí tem gente aqui que não quer mais nem me dar entrevista. Mas na época nós fomos entrevistá-lo a primeira vez, depois voltamos, inclusive, para deixar o livro do irmão, né, que foi o primeiro que nós organizamos, ele chegou a ver, e quando voltamos de novo para conferir uma entrevista, ele já tinha partido no dia 12 de junho de 1996, né, com 92 anos. E o seu Renato me disse, na entrevista que gravamos com ele, que publicamos no livro, perguntamos sobre o irmão. Aí ele disse, olha, eles chamavam de Manu, a família, os irmãos, parentela, chamavam de Manu, é o apocorístico de Manuel, né? E aí, quando ele voltou a Fortaleza, Viana volta a Fortaleza em 23. Ele ficou alguns meses, 24, porque ele comandava a 7ª Região Militar, aqui no Recife, pertinho, e ele veio enquanto ele vinha a Fortaleza. E aí ele já, conhecido do movimento espírita, alguns amigos pediram para que ele fizesse algumas preleções. E ele foi fazer uma preleção num prédio que existia até bem pouco tempo, e que era tombado pelo patrimônio público local. E, infelizmente, tombaram literalmente o prédio, né? Como acontece aqui em Fortaleza, alguns prédios históricos, mesmo com esse respaldo da lei, da noite para o dia, no final de semana, eles implodem o prédio e você chega na segunda-feira, o prédio está derrubado. E derrubaram esse prédio. Mas esse prédio existia até recentemente, do Centro Artístico Cearense. Então, o seu Renato me contou 2 fatos curiosos, que vai ao encontro da sua pergunta, que quando Viana foi fazer uma preleção, isso foi amplamente divulgado, repetimos, os auditórios ficavam lotados.
e muitos curiosos, muitos adversários, né, do Espiritismo também. E houve duas experiências interessantes. Uma delas, o seu Renato me contou que foi testemunhado e lhe foi informado. Ele estava lá, mas outro também estava. A sociedade cearense toda ia para ouvir Viana de Carvalho. Ficavam embevecidos, né, com o conhecimento, com a cultura dele, além da espírita. E houve três rapazes que, de origem católica, entraram no recinto com o intuito de, durante a palestra de Viana, Perturbar. tumultuar o ambiente. E aí diz o seu Renato que o professor Martins de Aguiar, que era um conhecido filólogo cearense, professor de língua portuguesa, ouviu, estava do lado dos rapazes, quando eles estavam simulando ali, queriam fazer um tumulto, um combinando com o outro, para dar uma gargalhada, algo assim. E Viana estava lá à frente. E, de repente, Viana se levanta da frente, não tinha ouvido nada, não tinha como saber, vai lá onde estavam os rapazes e diz assim, olhem, se vocês fizerem algum tumulto aqui durante a preleção, eu sou militar. Eu vou dar ordem de prisão a vocês. Diz que os rapazes ficaram quietinhos, assistindo a palestra em silêncio, e o professor Martins de Aguiar viu isso. E depois informou ao seu Renato. Mas o fato mais inusitado estaria por vir nessa mesma palestra. O Viana estava fazendo a palestra quando isso o irmão foi quem me contou. Ele estava lá, testemunha ocular da história. E o seu Renato disse que o irmão estava fazendo a palestra, muito empolgado, muito influenciado, quando de repente, inopinadamente, ele estaca, para, fecha os olhos, meneia a cabeça, baixa a cabeça, e as pessoas não entenderam. Aí foi quando olharam para o alto, o candelabro de gás da época, né, estava se movimentando, praticamente se descolando do teto, se despregando, sinalizando que iria cair. E caiu. Ia direto na cabeça de Viana. Quando faltava 1 metro, mais ou menos, para atingir, e poderia ser algo muito grave, até fatal, muito pesado, aqueles candelabros antigos de vidro, o seu Renato disse que uma força estranha e invisível, que todo mundo gritou, oh, deslocou o objeto, espatifou-se do lado, e Viana, como se nada tivesse acontecido, levantou a cabeça, fixou o olhar no alto e continuou a preleção. Isso me foi dito pelo irmão dele, está gravado também na entrevista que fizemos naquelas velhas fitas cassetes que perduraram até alguns anos. Então, querida, o que eu diria para você em termos de mediunidade não podia ser diferente. Ele não era um médium psicólogo, mas um homem profundamente inspirado, né? Então, Viana certamente tinha outras facetas nessa área que talvez no futuro venhamos a descobrir. Mas você acha que ele também tinha a psicofonia? Porque um orador desse quilate provavelmente tem essa vertente, digamos, né? Você tem alguma informação sobre isso? Especificamente do trabalho dele na área da psicofonia e reuniões mediúnicas, não, eu não tenho essa informação. Mas essa questão também eu mesmo já me fiz e não podia ser diferente, porque um orador do quilate dele, com envolvimento espiritual na hora de uma preleção, não tem como. É mais ou menos como Divaldo, embora Divaldo, obviamente, médium, desde cedo, diferentemente de Viana, mas pelo exemplo anterior que ele falamos, da preleção, na sede da Federação Espírita Brasileira, que ele ficava com os olhos fixos e escorrendo lágrimas, ali era um envolvimento espiritual, se não era psicofonia, era quase a psicofonia dele ali, externalizando o pensamento de alguém que conseguia embevecer as multidões, falando a respeito de Jesus por quem ele era e continua sendo apaixonado. Ou então ele mesmo descrevendo, né? Ele indo lá, ele E próprio voltando, voltou e explicou, né? Possível, é possível. quase não vou dizer psicometria, porque já é outra coisa, mas é É, como se ele estivesse vendo a cena do passado, né? Como o Divaldo também muitas vezes descreve, que estava vendo numa exatamente. tela. Então pode ser algo semelhante, né? Infelizmente, como dissemos, nós não temos assim palestras do Viana gravada para ter uma ideia disso, mas repito, pelas alocuções, são verdadeiras
pérolas. Por isso que o título do novo livro lançado foram Pérolas de Viana de Carvalho. Eu Você já fica tinha- impressionado, querido, impressionado com a qualidade. Como dissemos na narrativa do episódio da Sexta-feira da Paixão, porque Viana, ele sempre era o convidado especial das sessões solenes da FEB. Porque a FEB, desde a segunda gestão do Dr. Bezerra de Menezes, de 1895 até 1900, ela incrementou algumas palestras públicas, algumas datas especiais ao longo do ano. A FEB sempre celebrava o aniversário de nascimento e de desencarnação de Allan Kardec, nascimento 3 de outubro, desenlace 31 de março, e as outras duas especiais solenidades eram exatamente a Sexta-feira da Paixão e o Natal, 25 de dezembro, conforme a tradição cristã assim estabelece. Então, eram essas quatro datas especiais celebradas naquele momento. E quase sempre Viana de Carvalho era o orador indicado para fazer essas conferências. uma espécie de fofoca, mas não muito. Ele provavelmente continua sendo o orador convidado para as solenidades da fé através do Divaldo. Não tenha dúvida, né? Infelizmente, Divaldo agora, por questões de natureza física, nem sempre pode mais comparecer. Tanto ele quanto o outro conterrâneo, doutor Bezerra de Menezes, são os que deixavam mensagens marcantes, e nós temos hoje muitas mensagens de Divaldo, né, psicografadas ou psicofonadas, né, do Dr. Bezerra de Menezes. Eu nunca havia visto uma mensagem psicofonada do Divaldo do Viana de Carvalho. Numa entrevista que fizemos com ele em 2000, antes da pandemia, em 2020, comecinho do ano, quando ele veio a Fortaleza, em fevereiro, isso também foi filmado, né? Desta feita, nós filmamos a entrevista para um trabalho que ainda vamos publicar, e Divaldo nos respondeu algumas questões, e no final, o Divaldo, profundamente sensibilizado, né, com o ambiente e tudo, ele psicofona quando nós perguntamos algo sobre o movimento espírita cearense, sobre a história do espiritismo no Ceará. E ele psicofona de uma maneira diferente, a do Dr. Bezerra de Menezes, e aí, no final, nos revelou que era Viana, né? Eu nunca tinha visto, né? Doutor Bezerra eu já vi várias vezes, vocês também já viram, mas do Viana não, né? Então, o Divaldo falando, numa sala reservada para um grupo específico, e isso nós gravamos no futuro, porque tem coisas pessoais assim que ele coloca, nós não pretendíamos, nem pretendemos divulgar, mas a edição de uma outra parte da entrevista nós vamos, quem sabe, no futuro publicar. Uma mensagem belíssima, aliás, do Viana, né? Bom, isso aí já é um pleonasmo, né? Mas enfim. Luciano Juruna Klein Filho. Obrigado pelo Juruna, viu? Embora uma figura controvertida na época. Mas isso foi porque você é um pesquisador muito especial, muito criterioso, muito rigoroso, né, na sua metodologia de pesquisa. Tem informação específica universitária sobre isso. Mas foi só um xiste. Você tem que informações sobre o perfil psicológico, social, psicossocial, profissional do Virana? Por exemplo, ele era, porque nós temos aquelas informações sobre o Kardec, né? Que ele era bem-humorado, ele fazia, aos domingos, ele fazia aqueles almoços que a nossa amada Amélie também preparava, então ele recebia os amigos e tudo. Você tem essas informações sobre o perfil? Se o Viana, assim, no trato, digamos, informal, social, era bem-humorado, se ele contava piadas, o Kardec contava, né? Sobre os druidas. Mas, enfim, você tem essa informação? Temos sim, querido. E é algo que sempre nós nos preocupamos em resgatar, como fizemos com o Dr. Bezerra de Menezes, porque essas almas que passaram pela Terra semeando a mensagem do amor e da fraternidade, aí eu me vale de uma expressão da Joana de Ângeles pelo Divaldo, pregavam que viviam, e viviam que pregavam cotidianamente. Foram pessoas
que, ao refletirem mais detidamente sobre o que dizia a velha Torá, na essência do que será a mensagem de Jesus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, procuravam exercitar-se nesse amor ao próximo, a começar com o próximo mais próximo de casa. Então, eu sempre valorizo muito isso. Doutor Bezerra era um pai afetuoso, aquele pai que roçava a barba no pescoço dos filhos para ver os filhos gargalhar. Era uma figura bem-humorada. Aliás, as grandes almas são sempre São bem-humoradas, bem-humoradas. não são sisudas. Muito pelo contrário. Você veja o Chico Xavier, o doutor Bezerra era bem-humorado. Você vê Irmã Dulce com todo o sofrimento, Madre Teresa de Calcutá. Então, são almas que não tem por que ser mal-humoradas, porque estão em paz, estão felizes, né? E Viana era assim. Na intimidade, nós pegamos vários registros de Viana. Estou colocando Viana como uma grande alma. E, como dissemos, Viana se tornou uma febre no movimento espírita de tal maneira que eu nunca vi isso com outro nome do espiritismo. Por exemplo, hoje você não tem um centro espírita de Valdo Franco. Divaldo está entre nós. Mas, embora tenha um auditório lá em Salvador que o homenageie, mas é uma exceção. Viana teve várias instituições espíritas no Brasil, quando ele estava encarnado, que o homenageavam, que é algo até meio temerário, que de repente se ele deixasse o espiritismo. Não deixou, felizmente. Nem Chico Xavier. Centro Espírita Xavier hoje tem muitos, mas normalmente depois do desenlace do Chico, em 2002. Então, nós encontramos vários centros, grupos espíritas, grupos de jovens, porque Viana foi o pioneiro também do projeto de evangelização infantil, a partir de 1914. Pouca gente lembra isso. Foi ele que Eu quero que você incitou. fale sobre isso depois. Tá, Termina o então, perfil, depois você fala então, sobre isso. então, no caso do perfil, para você ter uma ideia, era alguém que realmente vivia. E nós encontramos vários registros disso. Ele era muito amado, tanto é que o próprio nome com o qual ele era tratado pelos companheiros, Vianinha, já demonstra que era uma alma afetuosa. Ele punha em prática o preceito kardeciano, trabalho, solidariedade e tolerância. Era alguém que, embora fosse profundamente conhecedor do espiritismo, nunca se fez inquisidor das consciências alheias. Nunca foi aquele espírito azedo de ficar observando defeito. Pelo contrário, estava sempre objetivando a união do movimento espírita. E nós escolhemos vários depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Inclusive, um deles está no Reformador de 1936, 10 anos após o seu desenlace, de uma pessoa que foi visitá-lo quando ele estava servindo em Aracaju, aqui em Sergipe, já perto da sua desencarnação. Aí ele disse que quando chegou, Viana, fardado, ele era militar também, ele já ouvira falar de Viana, chegou junto. Aí viu Viana muito eloquente, falava demais, gargalhava, conversando com os amigos, muito simpático, muito afetuoso. Ele disse que aquilo ali o marcou. Ele olha, poxa, ele era tudo aquilo quanto dizia. O seu irmão, o Seu Renato, Renato? o seu Renato me contou também, isso está gravado. O seu Renato, o Viana estava aqui em Fortaleza, já como major. E por algumas vezes ele, quando o comandante se ausentava, ele assumia o comando da guarnição. E o seu Renato servia em 1923 como soldado, soldado raso, para cumprir, né, a questão militar e tudo. E ele estava na mesma guarnição, no 23 BC, o 23º Batalhão dos Caçadores. E eles moravam na mesma casa, que era perto do quartel, perto de onde eu estou falando com você, inclusive, a alguns metros daqui, na rua 24 de Maio, daqui de Fortaleza. Tem uma aí no Rio de Janeiro, onde morou Bezerra de Menezes. E Viana morava na 24 de Maio, com o pai, no número 26, e o irmão mais novo também. Aí, certa feita, diz o seu Renato, os dois saíram do término do expediente no mesmo horário. Aí o Viana vinha andando e o seu Renato viu que ele estava andando, aí ficou alguns metros atrás. O irmão na frente, comandante, e ele a uns 10 metros. Aí o Viana olha para trás, Renato, para cá. Ele disse, não, não posso ficar do seu lado. Por que que você não pode ficar do meu lado? Porque você é o comandante, eu sou um soldado raso. Que conversa, venha para cá. E ficou do lado dele. Outra feita, ele veio fazer uma inspeção no 23º Batalhão, ele era da 7ª Região. Aí, quando ele passa pela guarda, tem um soldadinho, né, e havia sido recentemente recrutado, e quem trabalha em instituição militar, como eu trabalhei, quando chega uma autoridade, a todo um movimento, todo mundo fica tenso, porque qualquer coisa. E o soldado muito nervoso na hora de passar a arma, né? Aí Viana vai passando com as autoridades, ele percebe que o rapaz está nervoso.
Olha, quem é militar que vai fazer isso? Quebrou todo o protocolo, segurou a mão aqui colocou a mão no ombro do rapaz. Tenha calma, meu filho, tá tudo bem, tudo tranquilo, viu? Aí seguiu adiante. Quer dizer, por aí você vê quem é o homem Viana de Carvalho, um cristão genuíno. E assim como esse fato, nós temos outros tantos, sabe, querida, que demonstram esse carinho. As pessoas todas amavam Viana de Carvalho. Aí no Rio de Janeiro, então, ele era querido exatamente por essa maneira própria de ser. Você sinalizou aí um trabalho pioneiro do Viana sobre ou para os jovens. É, pode detalhar isso para nós, essa Posso sim. intuição espetacular do Viana? Outra, né? E claro, querido, isso aí foi até uma retificação que nós fizemos e compartilhamos com a amiga Sandra Borba, que foi presidente aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pessoa muito querida, Nossa querida, um amor de pessoa. E a Sandra também sempre trabalhou muito essa questão da evangelização. E na época eu estava pesquisando sobre Viana de Carvalho, o seu trabalho com a juventude, e fui atrás, no Reformador, em números antigos, da história da evangelização da infância e da juventude. E encontrei um artigo na revista Reformador, só não me lembro agora de memória o mês, mas foi no ano de 1960, e que tinha a história da evangelização infanto-juvenil. E lá era dito que a grande responsável foi uma professora chamada Ilka Mas, etc, etc. E tem um artigo, e não cito Viana. E aí, depois, pesquisando nos jornais de época, e mais até depois, eu recebi duas cartas originais do Viana de Carvalho, carta dele de punho, que nos foi gentilmente doada por um saudoso amigo a quem muito devo, hoje já residente no mundo espiritual, Lamartine Palhano Júnior. Desde o ano 2000, Palhano já voltou. E sabendo que nós estávamos escrevendo esse trabalho, Palhano nos doou essas cartas originais, cartas de punho de Viana de Carvalho, que na época eram dirigidas a Jerônimo Ribeiro, que era uma das lideranças do movimento espírita capixaba. E aí, nessa carta, numa delas, de 1914, o Viana, se dirigindo a Jerônimo Ribeiro, ele diz que o seu projeto da criação das escolinhas de moral cristã para as crianças e para os jovens estava em andamento na gestão do Leopoldo Si, que deixou a presidência naquele mesmo ano para se dedicar a uma vida mais de insulamento, um grande divulgador do espiritismo. E aí Viana fala categoricamente que o projeto era dele e que ele havia incumbido a professora Ilka Mas. Olha a desinformação. O tempo mostrou que a Ilka Mas, que agora nós pesquisamos e vamos até prestar uma homenagem a ela, era ela e a filha, de mesmo nome, que foram as responsáveis por conduzir esse projeto em duas instituições espíritas. Uma era na FEB, Federação Espírita Brasileira, e outra no Grupo Espírita Discípulo de Samuel, que eu soube existiu até recentemente, né? Parece que tem aqui desapareceu. no Rio, exatamente. Ainda tem ou deixou de existir? Eu acho que ainda tem. Mas era uma instituição centenária. Então, era um laboratório no grupo discípulo de Samuel e na federação. Então, o trabalho era dele, Viana de Carvalho. E mais adiante, em 1915, 1917, nós vamos ver vários artigos de Viana ressaltando a importância de valorizar o movimento de juventude, preocupado com o futuro do movimento espírita brasileiro, que já ouvi de um ou de outro companheiro, né, que uma das razões do espiritismo na Europa ter minguado é pela falta do trabalho de continuidade pelos jovens do movimento. O único grande jovem que nós temos é o nosso Leão Denis, né, que começou jovem, mas não pelos movimentos de juventude que não existiam à época, né, mas sendo jovem, levou adiante jovialmente, né, o projeto espírita para o mundo inteiro. E, portanto, querida, nós vamos ter Viana com essa preocupação principal. E vários artigos, nós temos vários artigos dele ressaltando a importância disso. E, de fato, estava certo. Somente mais tarde é que um outro grande orador, que era gago, né? Mas quando orava, quando falava, era um eloquente orador, que foi o Leopoldo Machado, que vai, a partir dos anos 20, especialmente na década de 30, organizar esse movimento nacional de juventudes espíritas. Nós já tivemos aqui
a Jurema Steckler falando sobre o Leopoldo Machado aqui no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, e fez também um lindo depoimento, uma linda trajetória sobre a contribuição, a figura do Leopoldo, e agora também sobre o nosso querido Viana. O Leopoldo era gago, né? Mas o Manuel da Nóbrega também era gago, né? E também Também, fazia também. grandes palestras, né? O maior orador do mundo, né, da antiguidade, você sabe disso, Jorge, né, era Pois gago. é. Agora, o Leopoldo chegou a assistir uma palestra do Viana. Eu encontrei um depoimento nas garimpagens que fizemos, do Leopoldo também impressionado com o verbo de Viana de Carvalho, né? Então, eles chegaram. É claro que o Leopoldo era bem novinho na época, já estava no Espiritismo, e também baiano, né? E o Leopoldo fala. E quando o Leopoldo capitaneou a caravana da Fraternidade, a partir de 1949, com o Pacto Áureo, e a partir da década de 50, 1950, ele vem a Fortaleza para tentar unificar o nosso movimento, naquele livro que ele vai publicar, Caravana da Fraternidade. Então, ele registra lá que, através do médium Ari Casadio, que era um dos integrantes da caravana, Viana se manifestava constantemente, sempre também pelejando para que os espíritas se entendessem. Que beleza, que beleza. Olha, lamentavelmente, nós estamos chegando mesmo ao final deste encontro tão fraterno, desta conversa tão profunda, tão delicada. Eu vou aqui registrar a presença da Cristina Pimenta, que nos desejou bom dia, muita luz para todos nós. Nós agradecemos a Cristina. E também eu queria claro, agradecer a você que nos falou sobre Viana, praticamente numa linha da sociologia histórica do Norbert Elias, que escreveu um livro sobre Mozart para exemplificar sua tese de que nós não podemos compreender uma figura sem avaliar o seu contexto, né? O mundo em que essa pessoa viveu. Aliás, nós fizemos, em homenagem ao bicentenário do Kardec, nós fizemos uma obra pela La Chata, que você conhece, né? O mundo em que viveu Kardec, com base nessa sociologia histórica do Norbert Elias, e você aqui fez isso também conosco e faz isso nos seus livros. Mas antes de nós encerrarmos, lamentavelmente, mas você vai voltar. E você se referiu ao papel da maçonaria perante ou para ou com o movimento espírita. Você podia fazer um comentário sobre isso? Claro, meu amor, como dissemos, naquela fase da perseguição aos maçons, que a maçonaria é uma instituição respeitável, cujo trabalho ainda hoje dispensa comentários. E é uma instituição que, sobretudo desde o século XVIII, tem as suas raízes lá na Idade Média, mas a Ordem dos Pedreiros Livres, desde o século XVIII, vai granjear simpatia por parte de muitos intelectuais naquela fase da efervescência do movimento da Ilustração, o movimento iluminista. Tanto nos Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, quanto também já na Revolução Francesa, e aqui no Brasil, no movimento da Conjuração Mineira. Nós vamos encontrar também a maçonaria no Brasil, nos seus primórdios. Lembremos que o nosso primeiro imperador, Pedro I, embora Pedro I seja uma figura um tanto controvertida, com todo respeito, bem diferente do filho, que, aliás, quando você observa o pai e o filho, com todo respeito, é uma das provas mais contundentes da reencarnação, na minha opinião, porque o filho não tem nada a ver com o pai. Na minha opinião, Dom Pedro II foi o maior governante do Brasil de todos os tempos. Não tem como dizer que vai aparecer outro, porque ninguém vai governar tanto quanto ele, porque o seu governo, o segundo reinado, foi praticamente 50 anos, 49 anos.
E embora ainda aqui existisse a escravidão, que não era por causa dele, e ele não podia fazer nada, evidentemente, por conta do contexto, o Brasil era um país que dependia do café, e os cafeicultores não aceitariam qualquer movimento nesse sentido, embora ele fosse essencialmente abolicionista, como o doutor Bezerra, que escreveu um livro a respeito, mas não tinha nada a ver com o pai, que não foi um exemplo no campo pessoal, ao contrário dos que citamos aqui, a ser seguido. Basta lembrar daquela que, ao nosso ver, foi a grande responsável, ao lado de José Bonifácio, o patriarca da independência, por todo aquele movimento ali do processo da nossa independência política, que culminou em 7 de setembro de 1822. Ela e José Bonifácio. Tanto que Dom Pedro estava voltando ali de São Paulo, onde havia se encontrado com sua amante, a célebre Marquesa de Santos. É um fato conhecido desde aquele velho filme do Tarcísio Meira, de 1970, do Sesc Centenário da Independência, que nós conhecemos essa história. Mas o próprio Dom Pedro ele era maçom, mas um maçom mais por conveniência. Né? Ali foi por uma questão José Bonifácio, Gonçalves Leire. Então, nós vamos encontrar figuras marcantes no Império. E pessoas ligadas à Igreja Católica também. Porque a maçonaria traz uma proposta de liberdade, as condições exigidas é que a pessoa, independente de qualquer religião, embora na época quase todos fossem católicos, é acreditar no supremo arquiteto do universo, que é Deus. Foi quando, a partir de algumas imposições dogmáticas do célebre Papa Pio IX, o Papa que, inclusive, em 1869, fez voltar à baila aquela reflexão através de um dogma imposto da infalibilidade papal, em pleno século XIX, que alguns também chamam de século das luzes, embora originalmente seja o movimento da Ilustração, mas você dizer que o Papa é infalível em 1869, né, no momento em que os raciocínios de todos nós já eram outros, bem diferentes do que acontecia na Idade Média ou mesmo no Renascimento, que foi, de certa forma, um grande movimento importante nesse processo também, para que se pudesse ter um pouco mais de liberdade no pensar a partir do 18, numa ruptura com o absolutismo monárquico, com aquela visão teocêntrica, dogmática da igreja medieval. Então, estabelecer que o Papa é infalível não tem como. E, nesse sentido, também ele vai proibir a participação de clérigos, e no Brasil havia alguns regimes, como o próprio padroado, né, e outras coisas mais, que davam destaque à ação de alguns padres, que os padres participassem da maçonaria. E aí começou todo o problema, vai culminar com a questão religiosa em 1872. Então, nesse momento de perseguição, obviamente que as pessoas perseguidas elas se unem no movimento de solidariedade. Foi aí exatamente que muitos maçons, que eram católicos, até revoltados, passaram a buscar uma doutrina que lhes desse uma opção maior de liberdade no campo do pensamento. E o espiritismo foi um prato cheio. Então você vai encontrar muitos maçons espíritas e muitos espíritas que se bandearam à maçonaria. Viana foi maçom. Dissemos há pouco, descobrimos, tínhamos suspeita, mas não tínhamos como confirmar que Bezerra de Menezes foi maçom, numa loja aí no Rio de Janeiro. Ele se filiou em 1865. Nós vamos encontrar outros tantos nomes do espiritismo que também tiveram essa vinculação. Então, maçonaria não é religião, evidentemente, é uma instituição, como dissemos, filantrópica. Já recebi vários convites a participar da maçonaria. Nunca aceitei, faço sempre palestras em casas ou lojas maçônicas, mas por conta do tempo, porque para quem se dedica à causa espíritas, eu não seria um bom maçom. Então, optei pelo espiritismo. No passado, muitos espíritas aqui do Ceará também. A primeira diretoria dessa Federação Espírita que eu citei, fundada pelo Viana, em 1910, praticamente todo o corpo diretivo era de maçons, todos os diretores, né? Então, você veja a importância dessa instituição para o próprio espiritismo. E ainda tinha um outro fato, porque naquela época as casas espíritas elas eram pequenas, com exceções, como no Rio de Janeiro, mas que funcionava em prédios alugados. Tanto que o doutor Bezerra, quando foi fazer a sua palestra de adesão pública ao Espiritismo, foi no Salão da Guarda Velha, um amplo auditório. Mas não era na sede da FEB, eram espaços pequenos, um público talvez de 300 pessoas no máximo. Então, como as casas espíritas tinham auditórios pequenos, a maçonaria, em todos os locais onde o Viana andou, franqueava os seus salões, salões de algumas lojas maçônicas grandes, para que pudesse contemplar um público maior.
Então, nós temos de reconhecer que a maçonaria, como dizia o Dr. Bezerra, repetindo o que falamos anteriormente, foi a grande mola propulsora do Espiritismo. Ajudou sobremaneira na divulgação da doutrina sistematizada, repetindo Viana de Carvalho, pelo ínclito codificador Allan Kardec. Allan Kardec. Olhe, é, eu fico assim um pouco num misto de alegria, porque já estudamos aqui, conversamos sobre o nosso querido Viana, mas acabou o tempo. Acabou o tempo, mas nós vamos voltar para renovando os tempos, renovar as nossas dimensões espirituais fraternas na convivência que nós temos como admiradores, pelo menos de minha parte, tentando ser seguidora desses corações iluminados que nos deixaram essas pegadas de luz para seguirmos como figuras de amor a Jesus e Kardec, como é o nosso projeto aqui, modesto projeto, mas que nós fazemos com muito coração e muita sinceridade, buscando trazer essas figuras, o conhecimento do legado dessas figuras para o bem, para o movimento espírita, para a humanidade. Então, Luciano Klein Filho, para sempre, mas para sempre, presidente da Federação Espírita do Ceará, com licença do Gabriel Mamed, a quem nós damos aqui um abraço fraterno. Nós agradecemos muitíssimo, mais uma vez, a sua presença aqui no ICEB, que muito honra o ICEB, e também a nós, honra também a inteligência das pessoas, com sua cultura muito, muito ampla, como pesquisador, como professor de história e como esse reconhecido pesquisador também no movimento espírita. E essa pessoa gentil, carinhosa, que cumpre, na verdade, esses preceitos do Evangelho que tão bem traz para todos nós. Muito obrigada, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido companheiro, querido amigo do ICEB. Muito obrigada. Nós que agradecemos, meu amor, o carinho, o acolhimento, a honra de poder estar com você. Sabe que pode sempre contar conosco para conversar acerca da vida alheia, né? A vida alheia desses Sim, personagens que são tão importantes a todos nós e que não podem, em hipótese alguma, ficar no esquecimento. Mande um beijo aí, se ele não estiver ouvindo, ao Coronel César Reis, tenho um carinho muito grande por ele, e a isso, todos os companheiros do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. isso. Falamos sobre a vida alheia, mas sobre vidas que eles próprios nos doaram como exemplos. Com isso, salvei a nossa fofoca. Eles E fique próprios para doaram sempre. as vidas, não é? Eles doaram as vidas e nós falamos sobre essas vidas iluminadas com nossa profunda gratidão. Então, Luciano, beijo no seu coração, meu irmão querido. Também Jesus, neste momento tão especial de fraternidade, de ensinamento, de estudo, de vibração, de agradecimento, gratidão aos nossos mentores queridos, hoje aqui no ICEB, celebrando e homenageando, através da palavra doce, precisa, do nosso querido irmão Luciano Klein Filho, agradecendo, portanto, Jesus, rogando-te ainda que neste instante faças descer por sobre nosso querido Viana de Carvalho as bênçãos do teu coração e da tua mente cósmica, para que ele continue a serviço do teu evangelho e da doutrina espírita codificada pelo nosso amado Allan Kardec. Graças te damos, Mestre, por tudo que temos vivido e que vivemos em mais uma reunião de estudos como esta que estamos agora encerrando em teu nome, buscando ainda que as tuas vibrações de paz e luz continuem a descer
sobre todos os espíritos aqui mencionados, que eles recebam as nossas vibrações também de gratidão, e que a tua luz e a tua paz, Mestre, também possa envolvê-los nesta hora, como tem nos envolvido e agora também nos envolve, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Graças a Deus.